se receberem a tarefa de buscar cogumelos comestíveis em uma área de floresta amazônica onde estes são abundantes, os maiores especialistas do mundo ficarão em dúvida sobre quais podem ser consumidos com segurança. Mas dê a mesma tarefa a crianças Yanomami e elas certamente voltarão com até mais de 10 opções diferentes da iguaria. Cultivadores de cerca de 15 espécies brasileiras pouco conhecidas de cogumelos, os indígenas os utilizam como base da dieta e como proteína substituta da carne, especialmente quando há escassez de caça. Agora, seu conhecimento e suas receitas começam a conquistar chefes de restaurantes brasileiros. Na língua Sanoma, os cogumelos têm nomes como fígado de anta, orelha de veado, cruc-cruc e até ânus peludo, por causa de seu aspecto quando são encontrados nas roças criadas pelos indígenas. Faltava, no entanto, quem registrasse o que está por trás dos nomes anedóticos, as espécies científicas e detalhes como as árvores e épocas do ano nas quais eles crescem, seu sabor e a maneira como podem ser cozidos. No mundo inteiro, quem tem o conhecimento sobre os cogumelos são os povos tradicionais. Inclusive na Europa e na Ásia, de onde vêm os cogumelos que mais consumimos no Brasil, explica o antropólogo Moreno Saraiva, líder de um levantamento do conhecimento da culinária Yanomami feito pelo Instituto Socioambiental, ESA. O levantamento deu origem à obra Anamopo, Cogumelos Yanomami, o primeiro livro sobre cogumelos comestíveis do Brasil e o primeiro em língua indígena a ganhar o Jabuti, maior prêmio literário brasileiro, na categoria Gastronomia, em 2017. Nele, são descritas 15 espécies comestíveis da Amazônia consumidas pelos Sanomas, subgrupo dos Yanomami, 7 delas registradas cientificamente pela primeira vez. Uma espécie de fungo pode produzir tantas toxinas diferentes, dizem os pesquisadores, que sem saber o que procurar, é quase impossível saber se ele pode ser prejudicial à saúde ou não. Sempre dá insegurança, porque eu mesmo não consigo distinguir sempre. Tenho medo de entrar na floresta e achar que é uma espécie que eu conheço e ser uma espécie nova. Só conhecemos 3% das espécies de fungos das cerca de 4 milhões estimadas para o mundo, disse a Notícias Brasil a micologista, especialista em fungos, Noemi Kazuya Ishikawa, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, que também participou do projeto. Nós sempre estamos nos deparando com coisas novas. Já os Yanomami têm segurança, têm o conhecimento deles e conseguem identificar os grupos que sempre comem. Os Sanomas vivem nos Avares, parte da área Yanomami no extremo noroeste de Roraima, quase na fronteira com a Venezuela. Segundo Saraiva, o projeto foi motivado pela necessidade de registrar o conhecimento dos indígenas sobre os alimentos que a floresta oferece para as novas gerações que vivem em comunidades maiores e mais sedentárias do que as anteriores. A região em que eles vivem sofreu um impacto grande da presença dos não indígenas e causou uma sedentarização muito grande de comunidades que eram seminômades. Isso gerou uma superexploração dos recursos ambientais da região. A população cresceu muito e começou a haver escassez de alimentos, explica. A partir daí, o Instituto ajudou a formar pesquisadores indígenas, que soubessem catalogar e registrar cientificamente o conhecimento tradicional sobre as espécies, mais de 400 delas, incluindo animais e vegetais. O resultado é uma enciclopédia dos alimentos Yanomami, lançada desde 2015 por Partes. O livro dos cogumelos é a segunda delas. Toda a alimentação deles é incrível. É tudo processado por eles, e são ingredientes completamente diferentes dos que usamos nas cidades, com a exceção da mandioca, conta. Pela primeira vez nesse tipo de projeto, os livros foram completamente escritos em língua Yanomami e só depois traduzidos para o português. O resultado final, que venceu o Jabuti, está nas duas línguas. Eles têm escolas e processos de formação há algumas décadas, mas sempre recebiam livros em português, e ninguém sabia ler em português. Quando eles viram o livro de verdade escrito na língua deles foi muito emocionante, relembra o antropólogo. Para Noemi Ishikawa, a busca pelos cogumelos dos Yanomami é a realização de um projeto que começou há 20 anos,
Quando ela era uma aluna da graduação e se perguntava se seria possível estudar o assunto no Brasil em um congresso, o diretor do INPA me contou que os Yanomami conheciam várias espécies de cogumelos. Eu não tinha ideia, ainda trabalhava com shiitake. Ele me chamou para trabalhar lá e disse: venha, a Amazônia precisa de você. E eu pensei, um dia eu vou, conta. Algumas das espécies que registramos agora eu já conhecia há anos, mas finalmente peguei nas mãos pela primeira vez. Fiquei muito feliz, porque eu vinha me preparando tanto para aquilo, como uma atleta. Tudo o que eu estudei nesses anos todos me deu as respostas que a comunidade queria. Uma destas respostas, diz ela, era o porquê de aquela região ter mais cogumelos comestíveis do que outras na floresta. Mas, para resolver o mistério, foi preciso trazer o especialista Keisuke Tokimoto, do Instituto de Micologia de Tottori, no Japão. Descobrimos que é a maneira como eles preparam a roça que promove o surgimento desses cogumelos. Eles não apenas encontram as espécies. Sem eles, não seria possível tê-las ali, explica. Tudo começa com a mandioca. Os Yanomami cultivam no ano inteiro em um sistema de rotação de locais de cultivo. Primeiro, eles identificam um local propício. Depois, derrubam as árvores e queimam as que estão secas. Não é o mesmo que desmatar a região. É uma atividade que respeita a floresta e espera o tempo da natureza, explica Ishikawa. Uma vez que a terra queimada esfria, as mudas de mandioca são plantadas. E 3 meses depois, começam a aparecer os primeiros cogumelos em troncos caídos que não foram completamente queimados. A madeira caída é alimento para os fungos. O fato de eles deixarem os troncos ali é essencial para que existam os cogumelos. E os índios também dispersam os cogumelos, porque os transportam até as aldeias. Depois de 4 anos, a roça Yanomami deixa de produzir mandioca e é abandonada. Mas seu período de recuperação, até se tornar floresta novamente,